aquele único dente não passava do dente de um extinto suíno. E esse é o caso de como um porco fez com que um evolucionista fizesse papel de símio. Eu acho que o homem sempre foi o homem. A evidência científica demonstra isso. E, portanto, é bastante consistente. Nos bastidores e, ocasionalmente, quando fala de maneira bastante discreta, o evolucionista afirma que realmente não há provas de que o homem tenha se desenvolvido a partir do macaco. Os evolucionistas se deram conta de que não podem mais contar com registro de fósseis para lhes dar qualquer fundamentação. Então, o que fizeram foi surgir com uma alternativa bastante engenhosa para a teoria da evolução darwiniana. Eles a chamam de o conceito de equilíbrio pontuado. Uma das conquistas da teoria evolucionista nos últimos 10 ou 15 anos seria de que, ao invés de se desenvolver gradualmente no transcorrer de longos períodos de tempo, a evolução aconteceu em surtos bruscos, e ao longo desses surtos rápidos havia um período onde nada acontecia. Acontece que isso resolve todos os tipos de problemas intelectualmente para os evolucionistas. Ele nem precisa procurar pela amostra de fóssil. Não há evidência nos registros de fósseis que um animal tenha se transformado em outro tipo de animal. O equilíbrio pontuado chega e diz que populações isoladas de animais evoluíram rapidamente e não deixaram rastro, mas este é um argumento de falta de dados. Não há formas de transição. E isto é usado como prova pela vertente da teoria da evolução chamada equilíbrio pontuado. Isso é ciência de má fé. Com essa nova informação, estamos tentando rever nossa visão da evolução, e o que está surgindo é uma síntese bem mais poderosa das teorias evolutivas. Eu penso que a teoria do equilíbrio pontuado seja uma tentativa desesperada para salvar a teoria da evolução. O equilíbrio pontuado, enquanto tenta explicar a falta de formas intermediárias entre espécies vizinhas, negligencia tocar na verdadeira indagação. Por que não há transição entre as principais categorias de formas de vida? Uma resposta extraordinária foi fornecida pela teoria do monstro esperançoso, de Goldsmith. Quem acreditaria, por exemplo, que um réptil coloque um ovo e que uma ave saia do ovo, como Goldsmith afirmou sobre sua teoria quando ele surgiu com a ideia? Estamos retrocedendo às fundações dos princípios evolucionários e avaliando novamente como o mecanismo de evolução ocorre. Infelizmente, eu acho que um certo número de pessoas que não pertencem ao campo da ciência, mas que lidam com a evolução, interpretam isso como uma forma de lançar dúvidas sobre o que chamo de fato da evolução. O que isso nos diz é que os evolucionistas estão com medo. Parece que quase todo novo desenvolvimento na ciência está convergindo para destruir a evolução. Quer estejamos falando sobre novas descobertas em astronomia, ou em paleontologia, ou em biologia, isso é verdade. Eu, de repente, me dei conta de que há poucas provas para a teoria da evolução. E, apesar disso, eu a havia aceito como verdadeira desde uma idade bem jovem. Eu acabei percebendo, finalmente, após estudar todo esse material e pensar muito a respeito, que a evidência científica para a criação é bem mais forte do que a evidência científica para a evolução. Na última década, a maior parte dos pilares básicos sobre os quais a evolução se apoiava desmoronaram, e a teoria está à beira do caos. Infelizmente, no momento, os evolucionistas estão alardeando mais do que faziam antes que a evolução seja um fato. Bem, é minha opinião pessoal que a evolução seja um fato consumado. A evolução, não tenho dúvida de que ela tenha acontecido. O registro geológico não pode ser explicado de nenhuma outra forma, a não ser através do processo evolutivo. Muitas vezes ouvirão a afirmação de que a evolução é um fato, mas um cientista deve saber que não pode fazer uma afirmação dessas. Se a evolução algum dia ocorreu, não foi observada, está fora do âmbito da ciência, inacessível ao cientista e ao método científico. Muitos evolucionistas surgem com teorias muito bizarras. Parece que eles reconhecem que a evolução não faz sentido em termos científicos. E parece que são forçados a surgir com essas ideias incrivelmente imaginativas. Por exemplo, alguns agora reconhecem que a geração espontânea da vida, da ausência da vida, é cientificamente impossível. E então o que fazem? A atribuem a um criador? Não. Eles alegam que a vida veio do espaço. Eles podem crer nisso, mas não podem chamar isso de ciência e nem ensinar isso nas escolas como sendo ciência. Evolução é simplesmente um método de fabricar histórias, no lugar de verdadeiros dados científicos. A ciência era a busca da verdade. Hoje em dia parece ter deteriorado em busca de uma história passível de ser acreditada.
O cientista que conseguir inventar a história mais plausível e conseguir que ela seja publicada ou consiga que a mídia fale a respeito dela é o que se torna famoso. Eu posso dizer que, como cientista, eu não vejo nenhuma evidência de que a evolução tenha ocorrido ou que esteja ocorrendo hoje em dia. Um cientista com quem mantive contato disse que mesmo que a evolução não seja verdade, não poderá mais ser redirecionada, pois já foi longe demais. Milhões de livros-texto teriam de ser reimpressos. Os museus por todo o mundo teriam que descartar suas exposições. A sociedade jamais confiaria na ciência de novo. Em julho de 1925, o julgamento do século teve lugar em Dayton, Tennessee. Pela primeira vez na história educacional desse país, o conceito de criador foi desafiado. Esse foi o grande ponto de mudança. Até 1925, todas as aulas de ciências falavam sobre criação. Hoje em dia, tudo que se fala a respeito nas aulas de ciências é sobre evolucionismo. John Scopes, um professor de escola, foi considerado culpado por violar a lei do Tennessee que proibia o ensino da evolução humana. Menos de 10 anos mais tarde, em 1933, o Manifesto Humanista foi assinado por um pequeno, mas poderoso grupo de pessoas que se apresentava como uma religião não lucrativa. A religião deles era o humanismo e ela foi impulsionada através do sistema educacional por seu fiel seguidor John Dewey, um socialista e o primeiro presidente da Associação Humanista Americana. Hoje em dia, as escolas públicas oferecem seminários sobre a religião humanista de Dewey e sua doutrina do desenvolvimento evolucionista dominou o sistema educacional. Hoje em dia, nós temos religião sendo ensinada em nossas escolas públicas. Os princípios fundamentais do humanismo, por exemplo, conforme apresentado no Manifesto Humanista. Princípio número 1. Os religiosos humanistas consideram o universo como existente em si. Ele não foi criado. Princípio número 2. O homem é o produto de um longo processo natural, que é a evolução. Poucas pessoas originalmente tiveram controle sobre o sistema educacional desta terra. Uma das coisas que era imperativa que eles utilizassem em seu programa era o evolucionismo. A maioria das pessoas não acredita que a evolução tenha acontecido. O fato de que a maioria dos cientistas acredite, ou que praticamente todos os cientistas acreditem, não é algo isolado. Porque, na verdade, nós gostaríamos que as ideias fossem passadas para nossos alunos. Acontece que todo cristão na América ainda não se deu conta de que o imposto que ele paga o salário dos professores, paga os livros-texto e ainda assim a maioria dos pais não dizem uma palavra sobre qualquer coisa que acontece naquela sala de aula que os incomode. Não é possível pensar que os pais permitam uma doutrinação ímpia sobre o evolucionismo. Milhares de crianças são levadas a nossos museus diariamente de ônibus, em passeios patrocinados pela escola, onde recebem cursos sobre o evolucionismo. E da mesma forma que na União Soviética, essa religião de ateísmo é apresentada como um fato, sem que pontos de vista alternativos tenham permissão para serem expressos. O advogado Wendell Bird defendeu uma causa para uma apresentação equilibrada entre a ciência da criação e o evolucionismo na Suprema Corte Americana. Ele é o autor do livro A Origem, Revista das Espécies. Para mim, a principal questão é a liberdade acadêmica. Porque ninguém está querendo excluir o evolucionismo das escolas públicas enquanto ensinam a teoria da criação. Eles, ao invés disso, os evolucionistas tentam excluir as alternativas. Enquanto, em geral, pregam o ensino exclusivo do evolucionismo. Acho que o criacionismo deveria ser ensinado na escola simplesmente porque todas as boas ideias devem ser ensinadas. Eu acho que não devemos ter medo das ideias, quer sejamos contra elas ou sejamos a favor delas. Mas acho que todos devem ter acesso a ambos os lados da questão. 86% do público americano acha que a teoria da evolução deveria ser ensinada em conjunto com a teoria científica da criação. De acordo com a pesquisa da AP, noticiário da NBC por todo o país. Eu acho que o criacionismo deveria ser ensinado na escola, porque ele é uma parte do que somos e acho que deveria ser ensinado com a mente aberta, sem uma entonação religiosa. Os advogados por todo o país, mais de 2 contra 1, concordam que seja constitucional ensinar a teoria da criação juntamente com a teoria da evolução. E os advogados acreditam que ambas deveriam ser ensinadas em escolas públicas. O criacionismo deveria ser ensinado em nossas escolas. Tempo igual deveria ser dado para a evolução e para a criação.
42,3% dos professores de biologia acreditam no ensinamento da teoria da criação, juntamente com a teoria da evolução. E o mesmo é verdadeiro para membros do Conselho de Escolas, 2/3 de acordo com uma pesquisa do Jornal de Conselhos de Escolas. Acontece que, apesar de toda a fumaça, a grande maioria do público americano acha que é injusto ensinar apenas a teoria da evolução. Não mais de 6% quiseram que apenas o evolucionismo fosse ensinado. Porém, há essa dominação